Olá, tudo bem? Ei, Marta, chegou! A minha convidada especial acabou de chegar. Oi, Miriam! Tudo bem? Tudo, querida? E você? É um prazer enorme estar aqui com você, viu? Prazer é meu. E até que enfim essa live saiu, né? Sim, tanto falamos, né? E não achávamos jeito, mas uma hora as coisas acontecem. É, Eu já te recebi duas vezes, né? Na minha página. mas É, aqui que eu tô dizendo é a primeira vez, né? sim, sim, mas sempre nossos encontros são muito felizes, seja como for. Até pessoalmente só estivemos juntas rapidamente uma vez, né, Miriam? É, só em Porque eu fiz Curitiba. isso, porque eu fiz o curso do método interno com você online. É. Oi, Cisa, um beijo. Boa noite, pessoal. Tô vendo aí que tem muitas colegas chegando. Que bom. Marta, eu queria que você se apresentasse brevemente para quem ainda não te conhece, antes da gente começar o nossa prosa. Bom, gente, eu sou Marta Barbosa, eu tenho 58 anos, quase 59. Eu nasci em Brasília e moro em Brasília. É, Sou consultora de imagem após aposentada, sou formada em administração e trabalhei na área administrativa por 33 anos. Depois eu aposentei e fui me dedicar ao estudo da consultoria de imagem. Fiz minha primeira formação aqui em Brasília. Estou ouvindo um eco, será que é do... Você tem eco para vocês quando eu falo? Eu diminuí o Para mim volume. tá Bom, ótimo. então tá. Eu iniciei minha formação, fiz meu primeiro curso aqui em Brasília, na Fashion Campus, onde eu já fui docente, onde às vezes eu faço cursos em parceria, onde às vezes eu palestro pela Fashion Campus. Depois eu fui lá para os cursos livres da FAP, fiz vários deles. Depois fiz Ilana Benhock, o Style Int Beautiful. Fiz também, sou morfovisagista pelo Instituto Evolu e fiz o método interno com a Miriam Lima. Esses são os principais cursos, sou consultora de imagem, trabalho com esse público plus size e 50 mais. Não exatamente porque eu sou plus size e 50 mais, é, Por que mas então? porque Vamos conversar, vamos entrar no nosso assunto. Por que então eu essa acho importante a escolha? gente conversar sobre isso. Eu até agradeço a sua pergunta. Muita gente pensa assim, mas ela é consultora de imagem desse público porque ela é gorda e, e porque ela tem mais idade. E é verdade, as duas coisas, não é? Mas a gente não precisa especificamente ser de um determinado segmento ou nicho para atender aquela pessoa naquele segmento, Não né? precisa. Eu sempre tentei focar o meu trabalho na mulher 50 a mais. Mas o curioso é que me aparecem pessoas 30 menos. Sim, e é como eu digo, gente, eu tenho várias clientes magras e jovens, por incrível que pareça. Então, antes de tudo, gente, eu sou uma consultora de imagem. Exatamente, é Nós isso. todas somos consultoras de imagem. Eu acho É, essa pontuação que você fez preciosa, porque senão a gente cai num estereótipo, né? A consultora mais velha que atende clientes mais velhos, não é isso, né? O que nós estamos, inclusive, o que nós vamos falar aqui é sobre os desafios de atender essa mulher, né? Com um corpo plus size, um tamanho grande, né? Maior, mas
Você já colocou uma questão aí de saída maravilhosa. Uma Obrigada, coisa não Miriam. tem nada a ver. Nós É temos uma de... coisa não tem a ver com a outra, entendeu? Eu não sou a consultora de imagem gorda e velha que então resolveu ser consultora de imagem de pessoas com mais idade gordas. Não, não é isso. Isso foi uma escolha minha. É, e a última coisa que eu quero é estereotipar essa questão, tá? Eu vou ser bem franca, vou trazer aqui um exemplo. Hoje eu falei da nossa live em vários canais, assim, divulguei em vários grupos, em várias coisas, e até no meu Instagram mesmo. Uhum. E você também fez a mesma coisa. Nunca tinha me acontecido uma coisa assim. Eu recebi na minha caixa de mensagens, estou aqui tentando ver como é que fica melhor. Bom, eu recebi aqui na minha caixa de mensagens uma pessoa me perguntando no WhatsApp. Está certo que o meu WhatsApp é comercial, mas uma pessoa me perguntando se eu queria participar de um programa de emagrecimento consciente. Eu achei aquilo tão invasivo, porque eu pensei assim, eu falei assim, bom, a propósito, eu sou consultora de imagem, você gostaria de fortalecer a sua imagem pessoal e de descobrir quem você é, de verificar imageticamente o que você transmite? E por que eu respondi isso assim? Porque eu não vejo ninguém. Por exemplo, você não deve ter recebido essa mensagem. Essa mensagem deve ter vindo para mim porque eu sou gorda. Porque E eu não a estou pessoa pedindo, acha, né? Ela se acha no direito de achar o que o outro eu deve fazer, né? quero emagrecer, ou seja, ela está incomodada com o fato de eu ser gorda. Eu fiquei assim com bastante condoída por ela, porque Sim, eu acho que deve ser muito difícil você se sentir mal diante de uma questão que não é sua, exatamente. não é? É muito interessante isso que você está falando. E, Então, Marcos, eu não quero estereotipar isso, mas em compensação, eu sei perfeitamente que a gente, engraçado, eu ouço um eco, eu diminuí mais ainda meu microfone. Vocês me deve escutam? ser aí, porque aqui não tem eco nenhum. Mas vocês me escutam, mesmo eu tendo diminuído Muito mais? bem. Ótimo. É para depois, quando você for salvar, o meu receio é que fique com eco. Então, por isso que eu estou melhorando aqui como é que se diz? Afinando a sintonia. Então, é isso que eu digo, existe, com relação à mulher plus size, por que a gente precisa entender melhor como atender melhor a mulher plus size? Porque nem todo mundo passa pelo que eu passei hoje. E olha que isso é raro de me acontecer. Eu trabalhei na área administrativa por anos, eu nunca fui magra. Eu sempre fui uma criança gordinha, e eu nunca fui magra, e nos tempos que eu fazia umas dietas loucas para emagrecer, eu não me sentia feliz, porque eu era. Hoje em dia o meu corpo mudou, mas eu tinha aquele corpo onde você é bem fininha em cima e a cintura é muito fininha, mas o quadril é largo. E eu achava que então eu nunca ficava magra e que eu parecia uma pessoa. Coisas que a gente tem na nossa cabeça com relação à nossa imagem, eu Uhum. achava que eu ficava disforme. Mas todo mundo, você sempre vem com aquelas coisas, mas você emagreceu, que maravilha. Ou seja, antes você não estava maravilhosa. E se você só continuaria maravilhosa se você continuasse magra. E ser magra para você estava sendo uma tortura, de alguma forma, porque primeiro eu não estava gostando da imagem, eu não me reconhecia naquela pessoa que se via mais magra. Segundo, eu estava me privando de coisas que me traziam contentamento. Eu não estou falando de compulsão,
Eu estou falando do contentamento de ir almoçar, de tomar um vinho ou uma cervejinha, enfim, de trocar ideias e de conversar. Por quê? Porque eu tinha que comer muito moderadamente, eu não poderia beber, porque eu estava fazendo dieta, e eu ali estava me tornando uma pessoa completamente Ô, infeliz. Marta, desculpa te cortar, mas eu tenho uma pergunta aí nesse ponto. Nessa época, lá atrás, como é que era a sua relação com o estilo pessoal? Olha, eu sempre fui uma pessoa que as pessoas diziam sempre, nossa, mas como você é estilosa, independente de eu estar gorda ou de eu estar magra. E eu acho que talvez por isso eu não tenha sido tão, como se diz, incomodada com a minha, por estar fora do padrão da magreza. Então, e fora isso, eu era uma profissional muito estudiosa, mas a minha imagem sempre estava atrelada a uma questão de que me achavam muito estilosa. Eu me questionava muito quanto a esse estilosa, e outra coisa, Por as minhas quê? amigas, Por que você não todas em se sua achava? maioria, hã? Você não se achava estilosa? Por que você se questionava? Elas se achavam, não sei, mas elas me achavam a ponto até de me convidar e me chamar para ir acompanhar, para ajudar a escolher uma roupa para elas, um vestido. Eu não era consultora de Pois imagem. sim, eu entendi, mas você não se achava estilosa, é isso? Eu me achava estilosa, eu me achava estilosa, eu me achava estilosa. Mas, assim, existe sempre aquela questão do querer, do pertencimento, né? Do você querer pertencer a um grupo. E nem sei, porque eu sempre tive tantos amigos. Eu vou te responder com sinceridade, Miriam. Eu sempre tive muitos amigos, eu nunca fui uma pessoa isolada. E sempre me saí bem nas minhas atividades. Eu me achava realmente diferente, talvez estilosa mesmo, eu gostava disso. E eu não tinha muita vontade de me esconder, porque se eu tivesse, as pessoas estariam me achando estilosa. Eu sempre gostei de coisas diferentes, grandes. Eu não entendi essa questão do se esconder. Porque assim, a pessoa, quando ela é muito gorda, ou quando ela depois de uma certa idade, a gente fala da questão da invisibilidade. E acaba que a pessoa, às vezes, é tão ostensivamente massacrada pelas mídias, sejam elas quais forem, que ela se em si mesma e se esconde. Então eu quero dizer que eu nunca fui essa pessoa, não. Eu sempre fui exibida. Que bom. Mas é isso que você percebe nas Já suas quis ser clientes. magra, eu já quis ser magra, sim. Pois é, mas é isso que você percebe. Aí eu queria saber um pouquinho da sua experiência no atendimento a mulheres plus size. Você vê as clientes assim, ou você percebe que de alguma maneira elas se escondem? Não, eu acho que aparecem as mais diversas pessoas plus sizes para eu atender. Não existe uma única mulher plus size, né? Sim, não existe. O importante é a gente, que você bem fala muito, a gente dá lugar à escuta, né? A protagonista é a pessoa que a gente está atendendo. Sim. Então, e nessa escuta e nessa vivência com relação a esses atendimentos, você vê que existe uma mulher plus size que realmente quer aparentar, que tem menos
peso. E aí, porque está se incomodando com isso e que acha que se vendo de uma forma onde ela se vista mais adequadamente ao seu biótipo, adequadamente entre aspas, mas assim, levando em conta essa questão da magreza, ela vai se sentir mais feliz, tá? Mas existe aquela mulher que não está preocupada com isso. Existe aquela mulher que quer ser mais feliz, que é como eu digo, gente. Eu, na minha página, apesar de eu saber como a pessoa vai aparentar ser mais magra, eu nunca estou falando a respeito de como aparentar ser mais magra, porque isso não é uma preocupação E minha, até né? porque nós estamos vivendo um momento, né, Marta, no mundo, de quebra de padrões, de diversidade, não faz muito sentido, Isso, pelo isso, menos para isso, mim, isso ajuda e ir por aí. facilita, mas tem muitas pessoas ainda presas ao padrão e sofrendo com o padrão. E É, a gente, às vezes, tenta ajudá-las naquilo que elas gostariam e precisam e na medida daquilo que elas conseguem colocar em prática, né? Então, assim, não é toda mulher que vai querer quebrar padrões e rótulos, mas eu atendo muito essa mulher também, que não está se importando com os rótulos e com os padrões, e que quer encontrar o seu verdadeiro estilo. Aliás, isso é uma coisa que eu faço independentemente de quem seja a pessoa que eu esteja atendendo. Eu sempre tento ajudar a pessoa a encontrar seu verdadeiro estilo. E se ela sim. está satisfeita ou não com a imagem que ela passa, né? Então, eu acho que eu tento conduzir as pessoas nisso, nessa questão. Nem todas as mulheres estão dispostas a quebrar paradigmas, a quebrar rótulos, embora socialmente, Mas deixa eu só fazer uma com toda certeza. situação, é que eu entendo que a quebra de padrões e esse movimento aí em prol da diversidade, ele deve partir de nós, mas não significa que nós vamos chegar ali impondo, olha, mas é uma forma de atender que vai ajudar a cliente a Com quebrar padrões, toda mesmo que seja certeza. pequenininho. Então, se você tem por exemplo, quando você tem uma determinada forma de atender, a cliente já nem vai te pedir para disfarçar o quadril. Ela até chegou lá Com pensando, mas toda durante o certeza. processo aquilo ali não existe mais para ela. Com Nesse toda sentido, certeza. é nesse sentido que eu estou falando, sabe? Principalmente no que você trouxe durante o processo e através da escuta e às vezes através dela, dos questionamentos mesmo que ela se faz durante o processo, Isso, né? é isso que eu estou Então, dizendo, né? É então isso. existe isso. O processo realmente leva a pessoa a romper com muitas coisas que ela nos trouxe lá no início, É, tá? Na é isso. consultoria de imagem. Isso acontece com muita frequência em vários Mas atendimentos, é isso que né? eu estou chamando a atenção, porque deve partir de nós. Um profissional Não, que tem uma formação mais sim, mas ampliada, né, Marta? existem pessoas que me procuram também porque estão querendo se libertar desses rótulos, desses paradigmas e descobrir e falar de quem é. Então, existem essas pessoas também com essa disposição e sem saber o caminho para isso. E existem muitas pessoas que nos procuram e ainda não têm noção ou ainda não têm claro o que realmente querem quando nos procuram. E muitas vezes é isso. Elas não Elas têm descobrem. noção do que querem Elas e nem do alcance também do trabalho, né? não têm, não têm, não têm.
Não tem. Eu digo que toda pessoa que chega procurando uma consultoria de imagem, o início é só para a gente e para ela mesma descobrir melhor o que ela quer e o que ela, porque nem chega pronta a pessoa, Exatamente, eu não concordo. chega resolvida. É isso, eu acho que é função do consultor de imagem ajudar a cliente a elaborar a pergunta, que ela nem sabe por que ela está ali. Qual que é a pergunta, né? Exatamente. Mas por que o Elaborar seu a questão quadril? dela, a demanda, né? Isso, é por isso que eu digo, tem certas questões que eu sempre questiono, né? Você quer esconder o seu quadril, mas por que você quer esconder o seu quadril? Entende? Eu sempre assim, esconder o seu quadril, por quê? Por quê? Ou seja, eu faço a pessoa pensar a respeito daquilo. E isso, eu acho que é extremamente necessário que a pessoa pense a respeito do que ela quer. Principalmente quando a gente está falando de a pessoa levar à tona uma tradução imagética de quem ela é, não é? Sim, Ou seja, a pessoa quer transparecer em tudo aquilo que ela mostra e faz, e ela quer esconder o seu peso, não é? Ou a pessoa quer transparecer quem ela é e o que ela mas pensa, o que ela quer propor. qual foi o maior desafio que você já viveu até hoje como consultora de imagem? Se você quiser, você responde, se não quiser, não tem problema. Olha, já foram vários desafios, até porque é como eu digo, por que que eu me especializei nessa mulher que chega com mais peso e que chega passando por determinadas situações, às vezes até de família impondo já. Eu quando eu era criança, ninguém me falava que eu era gordinha, minha irmã era magra. Ninguém me falava, mas ela é gordinha. Eu tinha consciência que eu era. Mas assim, ninguém dizia, você precisa fazer dieta, minha filha. Não, em momento nenhum da minha vida. Que bom, Eu não hein? tive Isso isso é em casa. raro. Eu- Isso é raro. Isso é raro. E é isso que eu quero dizer. Isso é raro. Então, é, Porque a gente vive numa sociedade que cobra. Às vezes o pai, né, ou a mãe não fala, mas a professora fala, a professora da natação fala, a vizinha fala, a não, mãe do é, coleguinha fala, né? não, amiguinhas falavam, né? Mas eu digo assim, em casa ninguém falava. Então, em casa eu era totalmente aceita, Sim. entendeu? E aquilo não era um incômodo, nunca foi para minha mãe nem para o meu pai, eu ser gorda, entendeu? Isso não foi um incômodo na minha casa. Mas E já tem gente que certamente vem com isso esse incômodo ajudou de muito, casa. né, Marta? Isso Com certamente certeza, ajudou com muito toda a você certeza, ter essa relação com boa com a toda sua certeza. imagem, com a sua aparência, né? Com toda certeza. Meu pai, eu sou filha de professor. Meu pai era um educador antigo. Um educador que, que, que que tinha não a função de professor, mas a função, acima de tudo, de educar e de compreender aquele ser humano que Uhum. estava em formação e que ele estava ajudando na formação. Então, isso sempre, lá em casa, eu tive muito respeito, nunca foi cogitado isso. Mas eu tive problemas, sim, em escola. é, então, assim, essa mulher que chega fragilizada, de uma certa forma, às vezes até por conta do marido, eu acho que essa é uma questão das mais delicadas, né? É aquela mulher já madura, porque quando ela é jovem, principalmente, gente, essa vibe agora da quebra de quebrar com rótulos, de você mostrar quem é, fortalece a mulher mais jovem.
E ela tem uma possibilidade que na minha época eu não tinha, de se mostrar mais como é. De, Você acha, então, que a quebra de padrões, ela favorece a mulher jovem, é isso? ela favorece, ela ajuda mais a mulher jovem que está lidando com o problema de estar fora dos padrões impostos, tá? Do que a mulher com mais idade que tem um marido ou está, eu digo a mulher madura que está sendo pressionada pelo marido a emagrecer, a mulher madura que está sendo pressionada a pintar os cabelos e ela não quer. Eu acho que tudo isso é mais complicado para a mulher madura, porque a mulher madura já fez muitas escolhas durante a sua vida, não é? E o quebrar com rótulos e paradigmas é muito mais difícil para essa mulher, não é? Até É porque como se fosse geralmente assim, né, Marta? E se der errado? Não tem muito tempo para dar errado, né? E exato, aí, né? exato, exato, E se né? eu não Ou tiver tempo seja, de consertar a rota, né? com certeza, entendeu? Então, assim, e outra coisa, a pessoa mais jovem, ela tem em si mais vivacidade. Será? Às Aí eu não vezes, às sei. vezes, Não às vezes, sei. às vezes, as Tem mulheres jovem que me velho e velho procuram mais jovem. querendo assumir quem são e como são gordas e querendo mais com essa retórica, é muito mais jovem do que a com mais idade. A com mais idade, às vezes, já tem até amigas e transita no mundo onde a conversa, quando ela chega e se senta, os procedimentos estéticos que as amigas estão fazendo e as dietas. Ou porque querem perder 2 quilinhos mais. Enfim, a conversa já é em torno disso. Isso você está falando da mulher mais velha? Com certeza, com certeza. A mulher Nossa, madura. se você me perguntasse isso, eu ia falar o que você ouve as pessoas dizendo por aí sobre isso. Eu ia falar, elas falam sobre dores, sobre envelhecimento, o corpo que já não é mais o mesmo, né? Já não dá conta. Exatamente. Eu justamente, eu fico falando, eu converso, mas são essas pessoas com essas cabeças que às vezes estão com este pensamento que você não passa pela sua cabeça, que não passa pela minha, que às vezes estão vivenciando uma dor enorme por pertencer a um grupo Sim. que, mesmo sendo pessoas contemporâneas a ela, tem ainda essa mesma concepção. Eu penso que são pessoas, porque envelhecer não é fácil. Envelhecer é para os fortes, né? Mas acho que são pessoas que se deixam levar mais pela tal da invisibilidade, sabe? É como se elas grudassem nisso daí. E eu penso que a gente tenta sair fora, não é que isso não existe, Não é mas a gente que isso não existe. tenta dar A outro gente, sentido, mas né? existem pessoas que nos procuram porque estão se sentindo assim, Sim, sim. não é? Então, eu acho que o nosso maior desafio é com essa pessoa. E eu acho que menos mulheres jovens estão se incomodando, apesar da pouca idade de maturidade, porque na realidade, quando a gente tem mais idade, a gente tem uma liberdade poética nossa
e que eu digo liberdade poética da idade, porque a gente já viveu muito mais do que tem pela frente e a gente já construiu e a gente já está, provavelmente, já está mais bem, com alicerces mais sólidos. Então, eu acho isso um facilitador. A Suzy aqui colocou, sim, ser gorda é desafiador. Fala O mais, Suzy. desafiador. E, Gente, Suzy, manda eu não vi perguntas. aqui, mas Suzy, eu concordo, eu não estou vendo aqui os que estão passando, mas você vai me falando. É desafiador mesmo, Suzy. É totalmente desafiador. É desafiador em todos os sentidos. É desafiador porque você às vezes não consegue passar numa roleta. E isso é uma coisa que a pessoa magra não enfrenta. É desafiador porque às vezes você tem que comprar. Não, eu sempre passei pela roleta. Mas eu não estou falando isso porque essa seja uma dor minha, mas porque eu conheço muitas dores da pessoa gorda. E a gente tem que pensar nisso. Existem alguns desafios para a mulher gorda que vão muito além do se mostrar. Viajar de avião pode ser um desafio para uma mulher gorda. Sim. Uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém. Entendeu? Às vezes a pessoa nem pensa nisso. É por isso que eu acho que é importante saber atender a pessoa gorda. Por A quê? Suzy, a Suzy está dizendo aqui, eu engordei 25 quilos e as pessoas não aceitam até hoje. Pois é, a questão você consegue romper com essa questão da aceitação dos outros quando você consegue romper com a sua própria aceitação, Suzy. Isso eu tenho para mim. Hum. O me aceitar foi libertador, tá? Então, mas de qualquer forma, você se vê fortalecida imageticamente, é uma coisa que pode também te levar a se sentir liberta, tá? Aqui falaram das cadeirinhas do É o McDonald's. Eduardo Carvalho. Ai, que bom que ele está aqui com a gente. As É, cadeirinhas são pequenas mesmo. e ele adora o McDonald's. Ai, que bom, professor! Ele é Que sócio do bacana trazer isso McDonald's. aqui. Ele tem Ele gosta. sociedade lá. Pois é, Ele é sócio. eu não sou muito fã de sanduíche, nem nunca fui, mas eu levava a minha filha, eu cabia na cadeira. Mas assim, por que que o gordo come um sanduíche, você está numa lanchonete, o gordo parece que é proibido de comer um sanduíche, o magro não, entendeu? Não, e as pessoas Existem ficam muitas até coisas que olhando, só o né? gordo... Hã? E as pessoas ficam olhando, Fica vigiando. muito. Ou então você tá... É por isso que é gordo. Entendeu? Agora, o magro, não tem problema. O gordo que está comendo, ele é gordo por isso, porque está comendo. Mas o magro não é magro porque É, está comendo. é Né? uma Ele está sociedade comendo, julgadora, mas né? ele pode, né? É uma Então, sociedade que uma julga. coisa, é uma coisa. Eu acho que essa questão do pensamento gordofóbico, ele está muito enraizado. Muito Ah, tá. enraizado. Então, Sim. o atender a mulher gorda não é fácil, de Eu forma acho, alguma. sabe, Marta, que dos preconceitos, eu acho que o gordofobia é dos piores, sabe? Talvez o pior. E acho que quem é gordo sente mais o preconceito do que a pessoa preta, do que a pessoa velha. Eu estava lendo uma certa vez sobre isso, sabe? É como se a sociedade não suportasse o gordo, de jeito nenhum, sabe? Porque a questão do gordo vai muito além da aceitação, vai da questão dele caber, entende? O gordo, ele tem que caber
na cadeira, ele tem que caber na carteira que ele estuda na faculdade, aquelas carteirinhas que você tem, que coloca assim, que tem só o lugarzinho para você sentar, e você tem que caber ali. Eu tinha colegas que tinham que puxar uma outra carteira e usavam duas, porque precisavam de mais espaço para escrever na lateral. Isso já te diferencia, sabe? Então, eu acho que... Por que que a pessoa gorda sofre tanto? Porque a sociedade não pensa nela. E ela, às vezes, não cabe. Ela não cabe, às vezes, numa cadeira de avião. Eu fui um dia desses num auditório que eu fiquei super maravilhada com o auditório. O auditório tinha, no mínimo, 3 cadeiras para gordos. Quer dizer, eu pensei, meu Deus, será que começaram a entender que pode vir gente gorda que precisa se sentar em lugares em cadeiras maiores e as cadeiras eram confortáveis, entende? As cadeiras comuns eram confortáveis, não eram cadeiras mínimas. Eu me sentei com tranquilidade, mas eu fiquei feliz de ver que tinha cadeiras para pessoa gorda. Por quê? Mar, Porque a pessoa gorda precisa caber. pois é, e precisa de caber, eu estou lembrando o nosso objeto de trabalho, que é a roupa. O que que você observa aí no dia a dia? Tá mais fácil encontrar roupa para gordo ou não? A gente continua tendo as mesmas dificuldades. Finalmente estamos caminhando. Pararam de pensar. Eu até, gente, eu sempre digo, eu adoro me vestir de branco. Eu só podia ter uma roupa branca se eu mandasse fazer. No máximo eu teria uma blusinha branca. Por quê? Porque a roupa para pessoa gorda, não existia moda para pessoa gorda, né? Eu não vou falar nem de modismos, mas assim, tem gente que gosta de aderir a uma ou outra tendência, e isso não existia. Mas é muito mais além disso, não existir cor. É a pessoa definir que estampa você pode usar. Não, nada de coisa pequenininha, senão você vai ficar gigante. Não, nada de coisa gigante, senão você vai chamar muita atenção. Enfim, a pessoa não podia usar nada. Então, roupa estampada geralmente era em tons terrosos, as cores geralmente eram preto, cor de vinho, marrom, e as estruturas eram quase todas quadradas. Então, o que eu não tenho nada contra, eu amo me vestir, mas isso é uma escolha minha, é diferente. Eu escolho me vestir de roupas amplas porque eu amo. Se eu fosse magra, eu me vestiria com as roupas amplas porque eu amo. E não porque eu sou gorda, tanto que eu vou para a piscina de biquíni. Então, eu não estou nem aí, entendeu? Não, não estou realmente, não estou. Então, isso para mim é coisa. Mas a questão hoje em dia do vestuário, a gente tem mais opções. E mais opções onde a modelagem é pensada, mais bem pensada, mais bem feita para a mulher que tem peso, para a mulher grande. Olha, tem um comentário aqui, é Neide, eu tô sem óculos, ela falou, não está mais fácil, não. Quase todas as roupas são sem um corte bacana, Sim, tecido, enfim. Neide, sim, é verdade. As roupas em geral ainda são assim, sem corte bacana. Mas a gente tem algumas poucas marcas que nos atendem, que atendem inclusive online, que tem algumas roupas diferenciadas. E outra coisa que eu sempre incentivo as pessoas, não se deixe limitar pelo que o mercado lhe oferece. Porque senão você pode realmente estar perdida, principalmente se você deseja uma roupa muito diferenciada. Procure uma boa modelista. Procure uma boa modelista. Eu tenho uma modelista
que faz roupas lindas para mim. Mas hoje em dia eu consigo encontrar e comprar roupas. Aliás, eu sou uma pessoa que às vezes falo das marcas que eu estou usando, coisa. Eu só falo de marcas que me traduzem em estilo e que eu goste. Então, eu não me sinto presa com relação a nenhuma parceria que eu tenho, porque elas estão muito verdadeiras, elas são muito autênticas comigo. Eu uso o que me representa. Parabéns. Olha aqui, tem um comentário do Eduardo assim, Marta, sempre cito você aos meus alunos como uma mulher leve. Verdade, a Marta é uma leveza em pessoa simpática, gente boa, autêntica. Isso é só para começar, tá, gente? Gente, nossa, eu tô ficando até, como é que se diz? Tímida com os elogios. Pode ficar. Mas olha, eu acho que o meu bom humor, gente, ele me ajuda muito, e ele me ajuda muito em muitas coisas. E eu sempre soube lidar com o meu lidar com o humor. Em algumas situações em que as pessoas, não estou dizendo em situações de crise, coisa séria, mas em situações que o meu bom humor me ajudou muito. E eu acho que talvez essa leveza seja essa forma como eu levo. Gente, eu não vou me trancar em casa, entendeu? Porque eu sou gorda, eu não vou me trancar em casa porque eu envelheci. Eu não vou deixar de trabalhar, eu vou deixar de fazer qualquer coisa quando eu resolver que eu vou deixar. Entende? Isso é uma decisão e eu acho que eu fui muito fortalecida durante a minha criação nisso. Eu vou ser bem franca, tá? Eu fui muito fortalecida na minha criação com relação a isso, a minha autonomia, sabe? E eu agradeço isso imensamente aqui aos meus pais, né? Minha mãe ainda está comigo, meu pai já se foi. Mas eu não seria essa mulher sem eles, porque eu fui gorda a vida inteira. Quer dizer, eu me casei, me separei, mas eu me casei e me separei como acontece com muitas pessoas. Eu não me separei porque eu era gorda. Entendeu? É porque eu não estava num relacionamento, casei com 19, 20 anos, e eu me separei com 28, o meu ex-marido é até o pai da minha filha, e eu estava num relacionamento que eu entrei quase que uma criança e saí uma mulher. Então, quer dizer, e ele já era mais velho do que eu, 10 anos. Então, é lógico que eu ia mudar no transcorrer desse relacionamento. E ao invés dessa mudança nos unir, essa mudança nos afastou. Mas não foi porque eu era gorda. Então, assim, e eu já era uma pessoa que todo mundo dizia, ai, mas você é tão estilosa, porque às vezes eu tinha algumas amigas gordas que se incomodavam muito. E diziam assim, nossa, mas você é tão corajosa. Eu falei assim, não, gente, eu não sou corajosa. Ah, mas também você é tão estilosa. Então, eu acho que esse estilosa me ajudou, sim. E eu acho que hoje em dia, a gente, com essa profissão nossa, a gente vê o quanto você ser fortalecida pelo seu estilo se fortalece como pessoa. Não, mas eu acho que esse estilo nasce na história. É a sua relação com seus pais, na né? história, Senão, na história. estilo na imagem forte que Não, ou seja, ele só te transparece se você for em essência, né? Eu sempre digo, ninguém está na consultoria de imagem para construir um personagem, uma pessoa que não sustenta um determinado coisa, o que não transparece, que não é ela.
que é o que acontecia nos programas de televisão, que o povo entrava de um jeito e saía de outro. E às vezes não se reconheciam no final do programa e diziam, né? E se estranhavam no espelho. Então, eu acho que isso acabou. E que realmente o Você importante acha que hoje em dia. acabou? Não, eu espero que tenha acabado, Miriam. Você, Apesar que eu às vezes vejo você é coisas uma que eu me pessoa assusto. que. Você é uma pessoa muito. Esqueci o nome, como é que eu falo? Miriam, eu vou ter que reconhecer que eu às vezes me assusto. Eu Nossa. uma vez, eu estava numa palestra ano passado e duas consultoras de imagem estavam falando, eu estava assistindo. E uma delas falou assim, a pergunta era, e como você se sente com relação ao seu trabalho? Eu vou lhe dizer exatamente o que a pessoa disse e você vai conseguir imaginar o tanto de cambalhotas que eu dei para me segurar e com todo o meu peso, o que eu gostaria de, entendeu? Porque ela disse assim, meu trabalho é super gratificante. Eu comparo ele ao trabalho de um pintor, onde eu sou a artista e a pessoa é a tela. Você vê. Eu- Você Eu, está eu, eu, muito. de- Miriam, até hoje eu comento isso com as amigas mais próximas consultoras de imagem que estavam lá. Porque, Ah, assim, não, depois você e não tem que me comento com falar as no outras. direct quem Não, foi não, essa. não, não coloco, não cancelo ninguém, não cancelei, não cancelo ninguém, não vou dizer Mas você aqui quem é a. percebe, olha, quando a pessoa diz que ela é artista, né? A cliente não está no centro do processo, é o que eu sempre falo. E as questões narcísicas estão aí borbulhando, né? Da Gente, consultora. eu fiquei assim, meu Deus, a gente é mero facilitador. Mas as pessoas, eu acho que são pouquíssimas as pessoas que realmente A entendem e gente é mero atuam dessa facilitador. forma. Eu acho que tem muita coisa da boca para fora, mas E se eu vou dizer posicionar. mais, tem tanto da boca para fora que existe um preconceito com relação à consultora de imagem gorda. Gorda, velha, preta, E aí trans, você tem pensa, preconceito. pelo amor de Deus, que consultora de imagem é esta? Não, você tem até que perguntar assim, que ser humano é esse, né, Marta? Não é? Mas como a gente trabalha, eu estou puxando só aqui, mas realmente a questão é muito profunda. Mas como a gente Sempre atende, é. É por como isso a que eu gente sempre forço atende, a barra para esse lado. A questão é muito mais complexa do que a gente imagina, né? mas como eu disse para você que muita gente chega para a gente para receber o nosso atendimento totalmente ensimesmada, Aham. Pois é. não é? Então, eu prefiro questionar, é, compreender a pessoa, mas questionar como essa pessoa atua como consultor de imagem. Isso me deixa muito triste, porque a consultoria de imagem acaba sendo desvirtuada e banalizada. E eu tenho muito receio da pessoa que sai desse atendimento. Ah, com certeza, né? Imagina o que, que ela vai falar por aí, né? Pois é, entendeu? Enfim, eu ouvi isso e isso me trouxe uma tristeza tão grande, tão profunda, e trouxe. Queria não ter escutado isso, apesar que a gente vê na internet muita coisa, mas foi muito difícil para mim, muito difícil. Até hoje é muito difícil para mim. Eu vendo aqui alguns comentários, lá estão para ler todos. A Maluzinha tá aí, falou quanto estilo é uma live só. Quem verdadeiramente se ama, doa amor, Vanessa. Então, Marta, nós já estamos caminhando para o final, já vai dar 1 hora. Eu queria que você falasse nesses últimos minutos, assim, a gente não dá conselho. Se conselho fosse bom, a gente não ia dar, a gente ia vender. Mas que conselhos você daria para uma consultora de imagem que quer atender essa mulher, né?
de corpo de tamanho maior, né? A mulher plus, que conselho você daria? Olha, que ela primeiro se entenda sempre para consultora de imagem geral. Que nunca se entenda como protagonista, que sempre se entenda como mera facilitadora e que somente atenda a uma pessoa gorda se ela sentir que realmente está apta a atender uma pessoa gorda. Porque Sim, uma pessoa gorda, ela não chega só com o incômodo de ser gorda. Ela chega com o incômodo, muitas vezes, dessas tantas coisas que a gente conversou aqui, do não caber. Mas eu vou continuar não cabendo no avião. O cinto do avião não fecha em mim. E ela vai continuar lidando com isto, né? Isto não vai ser sanado, isso não vai ser resolvido, tá? Então, a pessoa, a gente fala muito em se colocar no lugar do outro, e não é o se colocar no lugar do outro, mas com o viés daquilo que ele está trazendo para você. E que às vezes lhe é totalmente desconhecido, sabe? Às vezes ela está vindo de um mundo que lhe é totalmente desconhecido, porque você nunca foi gorda. Então, não é que a Marta, pessoa tem que ser gorda para atender gorda, tem uma amiga mas a pessoa... Hã? que mora em Búzios que está falando assim, uma amiga. Estou encantada com a Marta. Uma amiga minha que mora em Búzios. Que bom, que bom. Eu queria até aproveitar para dizer que eu vi muita gente bacana, conhecida, e que eu sei que está aqui, que são amigas. Romaciel, eu vi que a Lucineide entrou agora, Elinéia passou por aqui, Lucineide passou por aqui, Vanessa Von Glen passou por aqui. Gente, eu não vou citar os nomes porque eu não vi todos. É como eu nem tinha percebido que o professor Eduardo estava aqui. Então, eu sou... Ô, Vanessa, obrigada. Eu sou muito agradecida a vocês e agradecida a Miriam por ter me trazido aqui para trazer essas questões para vocês, entende? Que para entender o gordo, não precisa ser gordo, mas tem que entender que ele passa por questões da vida realmente que muitas vezes você pode não ter passado nunca. Sim, E outra coisa, que ele pode não se ver como um problema. sim. Pois é. Tá? Eu não me vejo com problema nenhum com o meu peso. Se eu estivesse incomodada com o meu peso, eu ia tentar emagrecer. Eu ia procurar um médico, pedir para emagrecer. Eu ia continuar fazendo minhas dietas malucas, que eu já fiz lá atrás. E de todas eu engordei mais e nunca fiquei feliz. Eu ficava feliz quando eu estava gorda e fiquei feliz quando eu me aceitei. Então, é isso que eu estou querendo trazer para vocês, tá? Existem pessoas que não querem ser modificadas, que não querem pertencer a um grupo e a padrões estéticos impostos. E, Marta, eu queria lembrar uma coisa que é importante, que tem pessoas gordas que não querem disfarçar nada. Então, o consultor tem que parar de achar que ele vai afinar, Gente, alongar. um dia desses eu postei um vestido que quando eu estava com a roupa, a amiga minha falou assim, eu estava experimentando essa roupa, e uma outra amiga falou assim, essa roupa é muito volumosa. E eu fiquei pensando assim, aí eu falei, eu adoro o volume, adoro. Olha para mim e veja como eu adoro o volume. E eu comprei a roupa, e quando eu vesti, eu falei assim, gente, está volumoso mesmo. Eu gosto, eu gosto.
eu não quero, eu não estou preocupada com isso. Isso é a minha cara. Essa roupa é a minha cara, com todo esse volume que ela tem. Então, é Entende? isso. Então, quer dizer, o meu estilo fala muito mais alto. Isso deixou até de me preocupar. O comentário que a pessoa fez não me altera em nada. O estilo Entende? E fala ela mais. continua sendo uma amiga. O estilo fala mais alto porque você sabe bem transitar pelo mundo, você sabe quem você é. Então, o que é a opinião do outro não te importa, né? Claro que você deve ficar chateada vez ou outra com alguma coisinha, mas isso não te impede de Não. trazer ao mundo os seus, O que eu sou, a do sua jeito que eu assinatura sou e de como eu estilo, quero. a sua Como eu assinatura quero. de Com estilo no todo o melhor. espaço que eu preciso. Ô, Marta, E assim, eu falei que isso não impede de você trazer ao mundo a sua assinatura de estilo no melhor estilo, a lá Marta Barbosa. Eu acho que isso é ai, tão importante. obrigada, Miriam. E olha, existe uma coisa bacana, é quando a gente atende uma pessoa na consultoria de imagem e a pessoa é, chega nessa percepção do seu próprio estilo, né? Sim, Do seu sim, próprio estilo, da sua própria comunicação, isso. né? Maravilhosa essa conversa, mas nós já tem uma hora que nós estamos aqui. A Cleusa falou, aprendi a me valorizar com você, Marta. A Cláudia, entrei atrasada, mas aprendendo muito. A Vanessa, eu estou cada dia mais feliz com meu corpo, aprendendo a usar e valorizar meu estilo. Gente, que coisa boa, só comentários incríveis. A Ju falou uma delícia de conversa. Não deu para a gente ler todos os comentários, mas foi maravilhosa essa prosa, Marta. Eu te agradeço e que a gente possa repetir futuramente. Eu agradeço a todos os colegas que passaram pela live, as pessoas que eu não conhecia que estão aqui, que fiquei conhecendo, e dizer que realmente a Marta é uma pessoa maravilhosa, incrível, uma grande profissional e um ser humano ímpar. E a gente aprende muito com ela, né, gente? Gente, não estou me cabendo aqui de felicidade. Miriam foi minha professora de Ah, método interno. Se professora eu, nada. eu sou uma pessoa que gosto, falo muito, mas eu gosto muito de escutar a outra pessoa. E na consultoria de imagem, eu sempre aprendi que a gente deveria escutar mais, muito mais. E questionar coisas subjetivas, a própria pessoa, né? Você quer ser mais descolado. E o que é ser descolado para você? E às vezes a pessoa nem sabe. Por incrível que pareça, às vezes a pessoa vai responder isso 10 sessões depois. Enfim, é isso. Mas eu aprendi muito da escuta e de como estimular ou não estimular com a Miriam. Miriam é uma expert também. Eu estou aqui muito feliz e me sentindo muito valorizada por estar aqui com ela. Obrigada, Marta. A Ariane esteve aqui conosco. Achei que você já tinha ido embora, Ariane. Gosto demais Obrigada. da Ariane. A Beijos. Tirsa também falou tchau, Marta. Obrigada por todos os ensinamentos. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Marta, e até Boa breve. noite. Muito obrigada a todos. Tchau. E a Beijo. você. Beijo.